Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus possa nos envolver em sua paz. Canta-nos o poeta Gonzaguinha, e seu chorai, o salmo olhar o meu sorriso, se referindo à metonímia em torno desse líquido precioso que é a lágrima. A lágrima que muitas vezes, ou todos os dias, escorreu pelo rosto de Chico Xavier, porque os seus biógrafos chegam a nos dizer que Chico não teve um dia sequer no seu mediunato que ele não chorasse. Ele costumava normalmente, impactado com os dramas que ouvia e com a sua sensibilidade por mais dilatada, pedir licença, ia ao banheiro, chorava, enxugava o rosto e voltava para tornar a atender aos sofredores. Então, a lágrima, de algum modo, ou o choro, ela tem o seu peso, o seu valor, é como a pérola na perspectiva espiritual. No entanto, na psicologia dos triunfadores do mundo, a lágrima, o choro, representam a derrota. Os derrotados choram e os vitoriosos riem. No entanto, quando nós percebemos no Evangelho de Lucas, quando ele reproduz de modo sintético todo o Sermão do Monte, ali há as oposições. Porque Jesus vai dizer, bem-aventurados que choram, e mais adiante, ainda no capítulo 6, depois do versículo 20, ai de vós que rides, porque chorareis. Né? Então há uma oposição para cada bem-aventurança, há um sofrimento. E nós percebemos que, de fato, Jesus inaugura uma lógica diferenciada para que valorizemos a lágrima, o sofrimento, mas não de qualquer forma. A começar com a tradução da chamada segunda bem-aventurança. A primeira, bem-aventurados os humildes ou os simples, porque deles é o reino dos céus. E a segunda, lá em Mateus, ali no capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram ou os aflitos, porque serão consolados ou reconfortados. No entanto, essa tradução não corresponde nem ao texto hebraico, tampouco ao texto grego. No texto hebraico não se fala em bem-aventurado, e sim ashrei, quer dizer, sigam em frente, em marcha, continue andando. É o que Jesus teria dito àquela comunidade sofrida, àquela multidão que se sentou para lhe ouvir falar. Como todo grande mestre oriental, nós temos essa prática do Ocidente, grega, de se falar em pé, o orador fala em pé. No entanto, Jesus assim não procedia. O evangelista Mateus vai dizer que ele subiu ao monte, embora Lucas vai dizer que ele tenha descido, a depressão, mas ele subiu ao monte, segundo Mateus, e sentando-se, em torno dele se sentaram os discípulos, porque era comum essa prática. Todo mestre tinha em torno de si um corpo de discípulos. E os discípulos, em sinal de obediência, de humildade, sentavam em torno do mestre. E o mestre não ensinava em pé, ensinava sentado. Então Jesus, de modo extraordinário, sentado, muito tranquilo, falou para aquela multidão faminta em todos os sentidos. Eram as mulheres pobres, as crianças sofridas, os homens e mulheres, não somente judeus, mas também romanos, as patrícias, os patrícios, que, sensibilizados e tendo notícia daquele homem extraordinário, foram lhe ouvir pessoalmente. Quem lê a obra há 2000 anos, ali há de perceber que a própria mulher do senador Públio Lentulus, tendo ciência pela sua escrava Ana, que Jesus falaria ali na encosta do Tiberíades, naquele cair de tarde, ela se traja para disfarçar a sua alta condição social como uma judia e acorre junto à multidão para ouvir Jesus ao lado do velho Simeão. E ela fica embevecida, porque com certeza Lívia, essa personagem romana, estava acostumada a ouvir os melhores oradores em Roma, educados naquele modelo da retórica grega, mas nunca ninguém falou como Jesus tinha tocado ao seu coração. Jesus falava à alma,
né? Ele saciava uma sede mais profunda. Então, Jesus, conhecendo exatamente as dores que laceravam, as dores que latejavam aquelas almas, ele anuncia as 8 bem-aventuranças como curativos para aplacar cada uma delas. Parece que as pessoas estavam dizendo: Senhor, está doendo aqui, está doendo ali, e cada frase de Jesus era o consolo perfeito para essas dores que pareciam não ter fim. Portanto, as 8 bem-aventuranças são verdadeiros medicamentos para as nossas almas e que merecem uma profunda meditação. E uma delas diz respeito exatamente às lágrimas, ao sofrimento. A tradução bem-aventurados que choram porque serão consolados não nos parece adequada, porque o indivíduo pode chorar inclusive de raiva. Tem gente que chora de raiva. Esse não é um bem-aventurado. É um infeliz que na sequência vai sofrer alguma doença psicossomática, vai ficar, enfim, empolado, com algum problema, né? Porque teve normalmente, né, uma contrariedade e reage naquela postura, né, autodestrutiva. Ao invés de dar um murro na parede, de atacar alguém ou gritar, a pessoa simplesmente engole a raiva e chora de raiva, né? Então, naturalmente, caminha para a enfermidade. Não é esse um bem-aventurado, não é esse um siga em frente, como colocava Jesus. Aflitos também por diversas razões. Há pessoas que estão aflitas porque não têm um iate ainda. Oh, eu gostaria de ter um iate, eu só tenho aquele fusquinha, eu só tenho aquele carro 1.0, não sei o quê. E todo mundo já tem um iate na minha comunidade. Eu disse que tem, porque postaram uma foto de um iate lá no Facebook, numa rede social, e disse: olha, todo mundo já tem, por que eu não tenho o meu? E começa a ficar aflito desnecessariamente. Mas a expressão tanto hebraica quanto grega é enlutados. Bem-aventurados enlutados. Aí Jesus coloca uma categoria que hoje é objeto de investigação profunda pelas ciências psicológicas. O enlutado é diferente, é aquele que está exatamente, como o próprio nome diz, num processo de luto, aquele que sofreu um grande golpe, uma perda, e, naturalmente, está num desconforto muito grande, e esse desconforto se manifesta, via de regra, pelas lágrimas. São os travesseiros, as fronhas que conhecem as nossas lágrimas. Normalmente as escondidas. Nós trazemos a alma alfinetada, né? Muitas vezes com os espinhos, como dizia o apóstolo Paulo, que trazia um espinho dentro de si, a lhe incomodar. A gente às vezes imagina o porco-espinho com aqueles espinhos para fora, mas muitas vezes nós somos um porco-espinho com os espinhos para dentro. E a gente vai vivendo de modo alegre, porque os outros não devem ser aborrecidos pela nossa própria dor. Há uma cota de provação que é pessoal, que eu não posso compartilhar com mais ninguém. É minha e dos benfeitores que me acompanham, digamos assim. E aí, naturalmente, é esse enlutado que sofre intensamente e que não fosse alguma promessa de consolo, ele enlouqueceria, ele se perturbaria, ele normalmente se tornaria agressivo, porque normalmente, diante da perda, do luto, o indivíduo reage com muita agressividade, com muita revolta. É mais do que comum as pessoas, quando sofrem uma perda pela morte de alguém, usando aqui uma expressão psicológica, porque a expressão perda no sentido espírita não é adequado, a pessoa no fundo fica com a vontade, assumida ou não, uma vontade de blasfemar, de reclamar contra Deus, né? Às vezes aquele casal que estava tão entrosado, né, estava tão ajustado, de repente ocorre a viuvez. A pessoa diz: por que é que Deus puxou o meu tapete justo agora? O que é que ele tem contra mim? Né? Se fosse um grego, diz assim: o que é que Zeus, o que é que Hera tem inveja de mim? Mas nós falamos de um Deus amoroso, não faz sentido, isso é uma blasfêmia, né, dizer isso contra Deus. No entanto, os terapeutas, de modo muito honesto, vão colher depoimentos diversos, e lá o indivíduo, à solta, às vezes a pessoa é religiosa no sentido social, mas ali entre 4 paredes, no consultório psicológico, o indivíduo levanta o dedo e grita contra Deus porque, de algum modo, ele estragou a sua festa, na expressão do paciente, né? Isso é perfeitamente possível. Naturalmente, Deus é amoroso demais, não vai se incomodar com essa blasfêmia. Mas é uma reação do ser humano, de se revoltar diante do luto. É muito comum isso. No entanto, as escolas religiosas têm nos ajudado exatamente a construir o consolo, o reconforto. A expressão grega parakletos, ou seja, o consolador. É isso que todo sofredor tem direito a um consolador. É um direito divino. Porque sofrer
sem nenhuma perspectiva de consolo e reconforto, é insuportável, é terrível. No entanto, quando nós já sabemos, primeiro, que o nosso sofrimento ele tem uma razão justa, e que não é um sofrimento vazio, ele tem um sentido, ele tem uma compensação, ele tem uma gratificação. Nós não sofremos sozinhos, os benfeitores espirituais, as altas cortes estão em nosso favor, vibrando para que aquele sofrimento, que poderia ser perturbador demais, insuportável, ele seja, de algum modo, diminuído na sua intensidade dentro daquilo que a gente possa suportar. Antes mesmo do cristianismo, na tradição filosófica, nós temos o estoicismo, que foi uma grande escola. Uma escola do conforto espiritual, uma escola do conforto para aqueles que muito sofriam. Porque o sofrimento, numa perspectiva filosófica, parece nos levar ao absurdo. As filosofias anteriores diziam que a função da vida humana era basicamente o prazer, o gozo. Então a dor não tinha uma razão de ser. Era preciso encontrar uma resposta. Por que sofremos? Porque a dor, muitas vezes, parece muito intensa. E o estoicismo, ela vai acalmando aquelas almas, né? Desde os gregos até os romanos, como Sêneca, o estoicismo é uma grande escola de consolação. Normalmente a pessoa que aprende as lições estoicas, ela cria uma resignação ativa, não uma aceitação assim por aceitar. A pessoa aceita, entende, e aquela dor que parece tão forte perde a sua intensidade. Uma prova disso, o estoicismo é uma doutrina tão consistente e deve ter matriz espiritual, que o espírito Joana de Ângeles, ele nos mostra a sobrevivência daquela tese. Na obra Vida Feliz, aquele livrinho de bolso, com 200 capítulos, nós temos exatamente um manual de estoicismo. Aliás, no mês de junho, nós faremos um pequeno seminário no Grupo Espírita Novo Mundo, no domingo, dia 17, exatamente demonstrando que Joana de Ângeles, ela é estoica. Ela reapresenta as categorias, as ideias do estoicismo para todos nós. Aquele conforto, aquela tranquilidade, como os estoicos dizem, aquela ataraxia, aquela imperturbabilidade da alma que se alcança quando nós entendemos, na ideia dos estoicos, que as forças cósmicas conspiram em nosso favor e que não adianta uma queda de braço com o mundo, com o cosmos. É preciso fazer as pazes, estar em estado de harmonia com tudo e com todos. Então, se a dor existe, ela tem alguma razão de ser nesse concerto de forças. Isso no estoicismo. Mas a dor experimentada pelo povo judeu ao tempo de Jesus era tão intensa, tão pungente, que o estoicismo não foi suficiente, mesmo porque esse povo não tinha condição de frequentar as escolas filosóficas da época, que era para a elite romana. Desde o ano 63, Jerusalém e toda a Palestina estava sob domínio das forças romanas. Jesus assumiu o seu rabinato em torno do ano 30. Portanto, nós temos aí cerca de 93 anos, quase 100 anos de opressão a um povo que tinha uma identidade muito viva, muito forte. Quantos judeus viram as suas filhas serem abusadas, estupradas, os seus filhos serem, de algum modo, assassinados, e aquilo ficava sem nenhum justiçamento. Então, de fato, aconteciam muitas mortes, muitas perdas, e aquele povo entrou num processo de luto, que é uma experiência psicológica dificílima, a mais dura para todos nós. Porque à medida que a gente vai se envolvendo com alguém, com a comunidade, com a família, não passa pela cabeça que aquela pessoa vai sair de cena do nosso convívio direto. Isso é uma ideia insuportável e inaceitável para quase todos nós. Então, o processo de luto é, de fato, uma experiência difícil. E muitos até não resistem, mas é um processo necessário, porque a gente faz essa experiência constantemente. Na infância, a gente tem um cachorro em casa, uma cadela, de repente aquele animal fecha o seu ciclo, e aí o que acontece? Nós temos que aceitar que o animal morreu. A criança fica enlutada, né? Ela passa um bom tempo alterada no seu apetite, né? Ela fica acabrunhada, melhor dizendo. O peixinho morre, então ela sofre, né? a morte daquele peixinho. Alguns pais, desejando como que blindar essa criança para evitar qualquer sensibilidade para perdas, não, meu filho,
O peixinho morre, está morrendo, o pai corre na loja, compra outro muito parecido, e aí a criança mal sente que o peixinho foi substituído. E isso cria um problema sério. A nossa geração, sobretudo, é uma geração com pouca resistência ao processo de luto, porque estamos sofrendo cada vez menos. Antigamente as dores eram muito maiores, nós não tínhamos tantos medicamentos. Hoje em dia o indivíduo começa a sentir uma dorzinha, tem um comprimido, tem uma vacina, tem isso, tem aquilo outro. Então essas proteções, elas vão criando, de algum modo, uma baixa sensibilidade para as dores e para o sofrimento, sobretudo para a perda. Quando chega a perda, nós estamos completamente desequipados, porque nunca passamos por uma grande perda. Quando morre o cachorro, como dizíamos, o pai compra outro, a mãe compra outro, enfim, para evitar, como aquelas pessoas que terminam a relação, já engatam um novo namoro, como para evitar, e não faz o luto, e aquilo se termina num grande problema para o indivíduo, para a pessoa, sobretudo para aquele novo elemento que ingressa na relação, porque é um pobre coitado, uma pobre coitada que vai ter que se encaixar num conjunto de transferências, de expectativas não realizadas com relação àquele elemento anterior. Então o processo de luto é de fato uma experiência muito profunda, daí porque Jesus reservou para isso a bem-aventurança, a segunda bem-aventurança, ou o segundo Macário. Via de regra, nós ficamos num estado de ansiedade, né? Aquela ansiedade da perda, né? Aquele vazio profundo, aquela falta de chão. E, normalmente, a depender do processo educativo, isso pode ficar ainda mais intenso. A ansiedade, porque nós temos um tempo diferente do tempo de Deus. Todos os problemas têm solução em Deus, mas Deus tem um compasso próprio, né? Deus não é ansioso que nem nós. Então, Deus está operando, muitas vezes a dor é o processo, é o tempo de Deus operando dentro de nós, provocando transformações profundas e definitivas, porque são internas, para que a gente possa, de fato, ir se modificando e se melhorando. Então, é uma primeira dificuldade, sobretudo nos processos de enlutamento, o indivíduo normalmente não estabelecer o critério tempo, que não é o único. Nem todo enlutamento é exatamente igual. Então aquelas mães de Jerusalém, aquelas mães de toda a Galileia, ou de outras partes da Palestina, sofreram demais, sofriam muito diante das águias romanas. Então, por exemplo, um pai daquele tinha toda a esperança em seu filho, por isso, muitas vezes o Evangelho vai nos descrever que pais amorosos, não obstante a sua alta posição social, corriam até Jesus pedindo alguma coisa em favor de um servo, ou às vezes em favor do próprio filho. Porque um filho morrer, um filho encerrar ali a história da família, era uma experiência terrível. E aí, o próprio Jairo, por exemplo, tinha uma filha que parecia morta, muito doente, e não obstante ser o chefe da sinagoga, ele apela para Jesus e pede que Jesus visite o seu lar. E lá Jesus chegando, ele vai exatamente promover a saúde daquela criança, que o médico contratado pela família disse, não adianta, não, é um caso perdido, a menina está morta. E Jesus, não, a menina apenas dorme. E ao seu toque, levanta a menina, Talita cumi. A menina se levanta e ele toma uma primeira providência. Jesus disse, dê de comer essa criança. Possivelmente ela estava muito adoentada, né? Então a primeira providência era nutrir o corpo. Porque a parte espiritual, uma pessoa ao contato de Jesus estava por demais vitaminada no aspecto magnético, estava dando, né, choque. Imagine, né, um contato direto com Jesus. Então aí nós temos essa bem-aventurança como algo, primeiro, necessário às nossas vidas. Por enquanto, ainda passaremos por esta provação do enlutamento. Embora a mediunidade seja uma grande ferramenta para, de algum modo, amenizar esta dor. A certeza de que o Espírito sobrevive, aquele ser a quem amamos, permanece nos amando e tem a possibilidade de estabelecer diversas relações conosco, das mais diversas formas, pelo sonho ou pelo contato através de um médium, uma psicografia, uma psicofonia, pela materialização, são muitas as possibilidades.
ou sairmos do corpo e visitar esta criatura querida no mundo espiritual, nas colônias em que elas ficam, ou ela nos visitar durante o sono. Então isso é extremamente reconfortante. Por isso faz sentido a bem-aventurança enunciada por Jesus. Bem-aventurados enlutados, ou felizes os enlutados, ou sigam em frente os enlutados, porque eles serão reconfortados. No entanto, como dizíamos lá em Lucas, ai de vós quando rirdes, porque naquele momento em que uma mãe judia estava chorando porque o seu filho tinha sido assassinado, trucidado por um soldado translocado que tinha cometido aquilo, o soldado podia estar rindo, então o processo de justiça mostrava que o mais infeliz era exatamente aquele soldado que estava rindo, porque na sequência ele haveria de passar pelo luto que impôs ao outro. Nós precisamos ver isso. É a lei de Newton aplicada no campo moral, né? A cada ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, não é isso? Na mesma direção e num sentido oposto, segundo os físicos clássicos. Então, nós espíritas passamos a conhecer a dinâmica desta lei, né? A lei de ação e reação, e respeitar da melhor forma, ou seja, nós temos que ter o máximo cuidado em não provocar lágrimas nos outros. Porque muita gente diz, agora eu vou ser feliz, mas feliz a que custo? Se o meu sorriso custará lágrimas de alguém, é preciso ver isso, porque eu posso estar de algum modo me divertindo aqui e provocando um grande sofrimento acular. E a lei de Deus, que é perfeita e justa, haverá de me convocar ou de me intimar na sequência da vida para que eu acerte as contas, para que eu sinta o sofrimento em mim que impus a outrem. Então, estávamos em Brasília no ano de 1990, representando uma federativa espírita aqui do Brasil, no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. E na oportunidade, o médium Divaldo Pereira Franco recebia, ao final da reunião do CFN, exatamente Bezerra de Menezes. Estávamos todos impactados com a figura de Bezerra ali, dando a sua mensagem psicofônica. E teve um momento em que o espírito Bezerra pediu licença para orar e interceder a Jesus, não pelos que sofriam, mas pelos que faziam sofrer. Muita gente não entendeu a lógica de Bezerra, porque os que fazem sofrer são ainda mais necessitados do que os que já estão sofrendo. E Bezerra fez exatamente uma prece diferenciada, porque aquelas almas atormentadas não tinham ainda desenvolvido a sensibilidade e continuavam alfinetando, continuavam, de algum modo, apertando espinhos nas almas alheias. E essa dor que nós impusemos aos outros há de retornar por uma questão didática, pedagógica. A lei é pedagógica. Por isso que esse perdão falho, as pessoas assim, eu apronto todas, depois que eu me converter, zerou, né, deletei. Ele disse, olha, esse computador Deus não tem, porque senão ele teria fracassado como educador. Eu apronto todas, de repente, pronto, o que é que eu aprendi com isso? A fazer coisa errada e não me responder por nada. Então eu tenho que viver com muito cuidado, porque eu respondo pela dor que impus a outrem. Naturalmente, quem deseja felicidade, que espalhe, que semeie felicidade. Quem deseja sorriso, que espalhe sorriso, que faça o bem. Então as sementes da dor hão de retornar para nós e é muito difícil o resgate. Na obra Ação e Reação, a título de ilustração, o espírito André Luiz pinça um caso ali à altura do capítulo 14 para nos demonstrar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a dinâmica da lei. É exatamente o caso de Marcela e Ideu. É um triângulo amoroso. Nós temos Marcela e Ideu, um casal, e uma terceira pessoa que é Mara. Marcela é uma dona de casa com muito sofrimento. Aquele modelo antigo, porque a obra é psicografada, acho que na década de 40 ou 50 do século passado. Então, a típica dona de casa que tem 2 meninas e um menino, Roberto e mais 2 filhas. É uma grande sofredora porque ela faz o possível, né, para poder as coisas, enfim, terem uma certa funcionalidade na dinâmica familiar. E o Deu é um homem do mundo. E o Deu, ele vive com Marcela, tem com ele esses 3 filhos, o rapaz e as 2 meninas, o garoto e as 2 meninas.
Mas, ao mesmo tempo, ele é um homem aberto a novas paixões. E aí ele se apaixona por Mara, que é a pior das obsessões. A obsessão passional é aquela que você deixa em casa no cofre a sua razão. Só reabre depois de um grande tombo, né? Normalmente é assim. Então, ali está Marcelo, o tempo todo ele começa a ficar irritadiço, porque a experiência do seu casamento, da sua família, é um estorvo, é de algum modo um fardo que ele tem que suportar. Então ele entra em casa reclamando e sai reclamando. E ao tempo todo, naturalmente monitorado por entidades perversas, a mente dele está ocupada pela figura de Mara, a amante, né? E ao lado de Mara só tem Hollywood, só tem filme perfeito, só tem romance, né? Só love, na expressão popular, não é isso? Enquanto em casa, aquela dinâmica, ele tem uma irritação com Marcela, né? Ele culpa Marcela pela sua desgraça, enfim, Marcela está impedindo a sua felicidade. Então, nessa dinâmica, completamente engolfado nessa obsessão, ele começa a maquinar um plano que parece perfeito. Diz: eu vou assassinar minha mulher. Aí o que acontece? Pronto. Eu assassino Marcela, digo que foi suicídio e, enfim, fico viúvo e vou me casar com Mara. Na verdade, esse capítulo é tão rico que ele mostra a aplicação de uma teoria freudiana, o complexo de Édipo, porque ele tem uma relação diferenciada com os 3 filhos. Ele detesta o menino Roberto e ama enlouquecidamente as 2 filhas. Por quê? A pessoa, Freud tinha razão, né? Que a menina se apaixona pelo pai, aquela coisa toda, o menino pela mãe, de modo inconsciente, entre 4 e 6 anos. Está vendo? Freud tinha razão e Chico Xavier está copiando, coisa assim. Não é isso. Freud tinha razão em muitos casos, inclusive nesse, mas há uma discussão hoje na psicanálise se isso é uma lei universal, o complexo de Édipo. O que se sabe é que a reencarnação explica aquela simpatia exagerada e aquela antipatia também, no caso de Ildeu com seus filhos. Na vida anterior, o que aconteceu? Ildeu era um homem ainda inclinado às aventuras e casado com a mesma Marcela, numa outra circunstância. Então, em determinado momento, ele abandona o lar em busca de novas emoções e fica girando o mundo, né, borboleteando por aí. E, naturalmente, a mulher abandonada no desespero com seus filhos, ela o que acontece? Ela termina conseguindo um novo companheiro, né, uma espécie de Sireneu do caminho para ajudá-la naquela circunstância. E o Ildeu, na sequência, ele se envolve com 2 gêmeas, 2 irmãs. Ele praticamente pega essas meninas, né, e as inicia sexualmente. E depois as abandona. Essas meninas que foram amantes dele por algum tempo, retornam como as 2 filhas. Por isso ele tinha uma relação diferenciada, uma quase paixão pelas filhas. E aquele menino a quem ele detestava, chega a agredir, inclusive, o livro mostra a agressão, é o rapaz, é que, na verdade, o segundo esposo da sua companheira que ele tinha abandonado, porque quando ele volta, encontra a companheira consociada, né, com um novo homem, ele o assassina. Então o mundo espiritual avalia as responsabilidades, ele volta para aquela equipe e agora ele tem um compromisso gravíssimo de equilibrar todo mundo. Ele é, mais uma vez, pai de família. Agora, aquelas meninas que ele desgraçou, agora serão suas filhas. Aquele menino que ele tinha assassinado, agora é seu filho. Ele agora vai ter que dar educação de primeira qualidade. Todo o carinho possível. Equilíbrio. E aquela companheira a quem ele abandonou, agora será mais uma vez a sua esposa. Ora, qual é a tendência humana? Repetir erro. Por isso faz sentido aquela colocação de Jesus. Vás e não tornes a errar. Quando Jesus, de algum modo, se dirige à mulher adúltera, ele não demora, ele não faz um discurso. Ele vai no essencial. Ele percebe que a principal inclinação humana é repetir os mesmos erros. Por isso o perigo do suicida, porque o suicida, uma vez se suicidando numa determinada existência, ele sente uma enorme disposição
em se apresentando em circunstâncias assemelhadas, a fazer o mesmo nas existências seguintes, um impulso quase irrefreável. Então, daí o perigo. Nós não devemos errar, porque a tendência é a gente é re-errar, digamos assim. O erro tem um peso, o erro passa a criar, de algum modo, uma força que nos inclina a repeti-lo. A expressão grega para pecado é, pecado tem do latim, peccatum, mas em grego nós dizemos hamartia. Hamartia quer dizer errar o alvo. Nós fazemos uma tentativa e erramos. Então, um bom atirador, ele procura aperfeiçoar sua mira e tenta não errar mais. O que é que ele está dizendo para a mulher adúltera? Você errou a pontaria em adulterando. Vaze e não tornes a errar. É o essencial para aquela mulher, porque o seu ponto de queda, o seu desequilíbrio é naquele campo. E Jesus sabe que o ser humano tem a tendência a repetir os erros. Por isso, ele dá a cura. Vaze e não tornes a errar. Quando jogar a flecha de novo, mire direito. Não reincida, porque a lei vai ficar ainda mais pesada quando houver reincidência. Allan Kardec vai abrir no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos mais belos, bem-aventurados aflitos, ele vai aplicar causas anteriores às aflições e causas atuais. São dois textos distintos. E lá se percebe claramente, primeiro, que as nossas aflições, que os nossos atrapalhos são resultado de decisões equivocadas lá atrás, nesta vida e na outra, ou em tudo associado. Portanto, essa inclinação para a reincidência é muito forte. E é preciso ter toda a vigilância para evitarmos tornar aquilo que já é forte ainda mais forte ainda. Daí porque o bem-aventurados enlutados tem esse peso realmente de reconforto. Porque se todos nós sofremos, nós precisamos de um reconforto. Primeiro, entender o funcionamento da justiça. Ou seja, não nos revoltarmos com as circunstâncias de sofrimento que se apresentam para nós. Elas são necessárias para o nosso crescimento. Depois, é preciso encontrar um sentido no próprio sofrimento, no próprio luto, na perda de algum modo. Primeiro, há perdas desnecessárias. Por exemplo, nós estamos lendo um livro, o livro está interessante, a pessoa diz assim, eu vou fazer um exercício de desprendimento, de desapego, eu vou jogar o livro fora. Nem terminou a história. Para quê? Já pensou se comprar 12.000 anos, está ali na metade do livro, e diz, agora pronto, eu vou mostrar que eu sou desapegado, vou tocar fogo no livro, ou eu vou jogar fora. É um absurdo. Mas é isso que tem acontecido, ou seja, muitas perdas, muitos processos de luto representam a desistência das pessoas no aprofundamento das experiências necessárias. É quando a experiência vai tomando uma tensão que exige um reajuste, uma nova dinâmica, aí alguém unilateralmente diz, eu vou desistir, eu vou jogar o livro fora. Isso é perigoso. Porque nós não sabemos o empenho da espiritualidade em estabelecer aquele arranjo. Tem uma bela mensagem do Espírito Sheila, recebida por Chico Xavier, chamado Tudo Certo. E lá Sheila vai dizer uma coisa que a pessoa acaba a revolta de muito adolescente. O adolescente, quando está chateado, diz, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer seu filho, sua filha, né? Assim que o adolescente diz. Eu não pedi para nascer brasileiro, quando é reencarnacionista, né? Era para ter nascido na Suíça, de um pai rico e poderoso, né? Era para ter nascido filho de Bill Gates, não sei onde, nos Estados Unidos. Aí começa a criar um mundo paralelo, né? Não é assim. Se a gente pegar, vai lá, na hora que o adolescente estiver dizendo uma bobagem dessa, a gente vai lá pegar essa mensagem. Tudo certo, você nasceu no lugar certo, na família certa, está tudo no devido lugar. E é exatamente isso que acontece. O mundo espiritual, muitas vezes, faz uma longa pesquisa e nos propõe a situação mais adequada para o nosso crescimento e para o nosso resgate. Porque nós devemos a muitas almas e as almas nos devem, então é uma equação dificílima de se fechar. Por que aquela família? Por que aquela estrutura? Então, não é conveniente que a gente agora, eu vou desfazer o trabalho dos engenheiros espirituais e vou fazer um desmonte à conta própria. É nesse sentido. E aí nós empurramos o indivíduo, alguém, uma comunidade, para sofrer desnecessariamente o processo de luto, que, como dissemos, é tão forte
que tem uma contemplação numa bem-aventurança, na segunda bem-aventurança, o enlutamento. O enlutamento porque, como dizíamos, ali se associa muitas angústias que nós adquirimos na infância, a de abandono, sobretudo. Então, é nessa circunstância que aquela criança, né, sobretudo, que sofreu um abandono direto ou indireto, ela termina, de algum modo, sendo reeditada. Aquela criança maltratada, aquela criança mal amada pelos seus pais, porque às vezes a criança está ali, recebe do melhor, mas ela não tem a presença, ela não tem um amparo espiritual, ela não tem um amparo psicológico, e ela circula na casa como se fosse um ser invisível. Tem pai e tem mãe, mas cada pai, o seu pai e sua mãe, cada um tem o seu projeto. Porque nós percebemos que a conjugalidade, que a dinâmica da família é um projeto muito complexo e que exige alta renúncia. Ora, depois que nós aprendemos com os filósofos ingleses o individualismo, o mundo pegou fogo. Porque agora é cada um por si e que se exploda o resto. E que o último fecha a porta. Não é assim? É uma cultura. E o individualismo, ele dá dinheiro. Todo mundo tem alto poder de compra. Já pensou, se cada um pensar em si, então eu vou comprar as minhas roupas, eu vou comprar minhas coisas. Daqui a pouco você vai ter na casa, né, tudo separadinho, porque é a consagração do individualismo inglês. Quando a grande resposta do Evangelho é a koinonia, expressão grega para dizer comunidade. As primeiras igrejas que Paulo fundou foram em casas humildes, em comunidades. A força da igreja era exatamente a comunidade. Quem leu Paulo e Estevão percebe isso, porque naquele momento que Abigail é lançada na rua, ela vai encontrar exatamente o amparo de uma família que praticamente a adota como uma filha. Na perspectiva individualista, não é de meu sangue, não tenho compromisso nenhum. Legalmente não tem nada comigo. Está na rua fica. Felizmente, tem triunfado essa perspectiva evangélica da vida comunitária. Porque alguém pode dizer assim, mas eu sei tanto de espiritismo, quer saber de uma história? Eu vou ficar em casa, eu e meus livros espíritas, lendo Allan Kardec, lendo André Luiz, lendo Emmanuel, em casa, porque eu vou render muito mais. A pessoa pode calcular. Já pensou daqui para o grupo espírita, daqui para seja, eu levo meia hora para voltar, posso sofrer um aborrecimento no trânsito, vou pagar não sei o que o seguro, posso ser assaltado, e começa a imaginar hipóteses, né? Chegando lá, passo uma horinha, estou voltando. Né? É melhor ficar aqui, porque eu já ganho um tempo, já avanço 500 páginas ou coisa assim. Mas e a vida comunitária? E os espíritos que estão aqui, né, nos envolvendo, essa associação de forças que nós desconhecemos e que funciona porque nós saímos todos melhores. Então, aí está. E aquele que está muito bem, se está muito bem, se sabe muito, então que compartilhe com aquele que não sabe que não está muito bem e vice-versa. Então, se cada um se isola, nós vamos ter uma grande dificuldade, mas exatamente essa a dinâmica da atualidade. A conjugalidade vem sofrendo um impacto muito grande, porque o discurso individualista vem se consagrando como uma grande resposta para o problema da felicidade. E as pessoas vão embarcando, e na sequência o caminho de volta é muito choro, muito sofrimento. E, naturalmente, esse não é o choro daquele dos enlutados, mas é o choro dos arrependidos. É uma outra categoria. Quando Jesus, bem-aventurados os enlutados, porque eles serão reconfortados, consolados, diz respeito àquelas pessoas que estavam no seu papel, no concerto da vida, e que, de algum modo, elementos mais egoístas, elementos imprevidentes, lhes deslocaram, de algum modo, e lhes provocaram a experiência do luto, da perda, que, como dizíamos, não é algo fácil. O Evangelho segundo o Espiritismo se demora, de fato, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque a aflição, as lágrimas, é mais do que necessário para todos nós. Não podemos sofrer com revolta. Os Evangelhos nos dizem isso. Os Espíritos assim assinalam. E aí nós temos uma outra ferramenta importante. Além da parceria com Deus, de fazer as pazes com Deus, e deixar que Deus atue, que Deus opere, nós temos o silêncio. Porque o silêncio primeiro favorece a reflexão, a meditação. A gente precisa conhecer, inclusive mapear as nossas próprias dores.
Quem não se conhece tende a repetir os mesmos erros. Se a gente perceber, qual é o nosso padrão, por exemplo, de paixão? Normalmente é a mesma coisa, a gente se apaixona por algo assemelhado. Aquela paixão adolescente, nós nos apaixonamos por aquilo que admiramos, aquilo que não temos, o que o outro parece ter. Na sequência, a pessoa quando vai amadurecendo, ela vai se apaixonando pelos semelhantes. Ou pode até se apaixonar por um complementar, mas não vai ser numa perspectiva de competição. Porque tem aqueles diferentes, agora nós somos diferentes, vamos provar quem é melhor. Aí começa a competição. Quando a dinâmica sadia é exatamente, mesmo os diferentes, na sequência da relação, eles vão ficando meio assemelhados, né? O que o rapaz sabia, na sequência a moça começa a saber. E o que a moça sabia, o rapaz começa a saber. Agora, se só a moça passa a saber o que o rapaz sabia, ou o contrário, há alguma disfunção nessa relação. E ela caminha para o sofrimento, para o enlutamento. Então, essa dinâmica, né, esse tecer, esse tear. Então, aí está. O silêncio permite exatamente que a gente possa fazer a reflexão. E provavelmente foi esse exercício, a esse exercício que se submeteu a mulher adúltera. Quando Jesus diz, vás e não voltes a errar, ela deve errar, voltar a errar. Primeiro, errei e tenho a possibilidade de errar de novo. Então, ele diz, onde foi que eu errei? A primeira questão. Por que eu errei? Quando eu me expus àquela experiência, o que me motivou? E ela vai encontrar essas forças inconscientes, essas forças desconhecidas, e porque são desconhecidas, elas são poderosas, elas podem nos impulsionar a opções perturbadoras. Então a mulher adúltera, com certeza, fez um exercício de reflexão, e em conhecendo a matriz do seu erro, ela evitou mobilizar essa mesma matriz para a reincidência. Senão não tem sentido, se a pessoa passasse a vida apenas repetindo o erro, a gente vai cair num mito grego, o mito de Sísifo. Sísifo é um grande enrolão na Grécia, porque ele fica trapaceando todo mundo a vida inteira e tenta trapacear até a morte, até que Zeus perde a paciência e manda Cronos buscá-lo. Cronos é o deus tempo, então ninguém resiste ao tempo. Quando Sísifo morre, ele, por punição, é submetido a uma situação de penúria muito difícil, porque ele é obrigado a rolar uma pedra, e quando a pedra chega no alto, pela questão da energia potencial, ela torna a voltar ao ponto inicial. Aí ele rola a pedra de novo, e o mito de Sísifo é o mito da repetição. Ai de quem se repete. Porque chega um momento que a pessoa perde a paciência com a sua própria capacidade de errar. Mas eu estou errando de novo. A mesma coisa, não cai no mesmo buraco. É nesse sentido. Porque faltou a reflexão. Toda vez que errarmos, é preciso que a gente diga, agora eu vou fechar para balanço, eu preciso fazer uma reflexão profunda e identificar, não culpando os outros, mas dentro de mim mesmo, que forças cegas, que forças inconscientes me imobilizam a alma, me dão energia para fazer cair no mesmo buraco, para reincidir. A cura passa por aí. Por isso, Joana de Ângeles tem, na fase da sua série psicológica, a partir da década de 90 do século passado, insistido tanto para que os espíritas assumam um processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, que já é um convite de Sócrates e antes dele até dos gregos, de modo geral. Tem que se conhecer, porque quem não se conhece sofre desnecessariamente, porque sofre de algo que podia ter sido evitado. É preciso, enfim, se entregar ao exercício da meditação. A meditação, como o José Ferraz outro dia dizia aqui, que também pode ser um canal das respostas de Deus. A gente costuma fazer preces a Deus e preces apressadas, digamos assim. Aquela prece, Senhor, não sei o que, daqui a pouco uma sequência de pedidos, né? Parece que a gente está num balcão e fazendo uma sequência de pedidos, né? E aí o que acontece? A nossa expectativa é que Deus, né, bata o carimbo, deferido, 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 atendido, enfim. E a pessoa vai recebendo tudo o que pediu. Foi o que nós pedimos. Agora tem o outro lado. Vamos ouvir a resposta de Deus. Então a mente tem que estar numa certa calma, numa certa placidez, como se fosse um lago agitado que tem que ficar tranquilo para espelhar a imagem de Deus. Isso é o que eu quero. Agora o que é que Deus quer do meu querer? Aí vem a resposta.
Então nós precisamos ter tranquilidade. O espírito Joana de Ângeles, na sua última obra, Liberta-te do Mal, escreve um capítulo intitulado Tempo Mental. Na verdade, tempo mental não diz respeito a propriamente tempo, mas uma situação. Tempo mental é quando a gente começa a romper com o blá 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 humano, com o saracoteio, né, com o falatório, com essa inquietação, com esse lufa-lufa, digamos assim, da vida, e começa a treinar a mente a ter espaços de tranquilidade e de desconexão com tudo que não é importante. Na verdade, nós temos uma alta conspiração contra o tempo mental. Porque a sociedade, ela cria entretenimentos, ela cria ganchos, ela cria estímulos para que a gente esteja sempre ocupado. E agora com as redes sociais, é o tempo todo o pessoal em todas as situações, ligando, conversando, recebendo, curtindo, etc, etc. Então a mente, ela está sempre ocupada com 1000 coisas. E quando o indivíduo para e diz, quer saber na história, eu vou para o computador. Quer saber, eu vou para a TV. Eu vou fazer o quê? Okay? Ela não tem tempo para si mesma, para seus conteúdos profundos. E, sobretudo, para ouvir as vozes suaves dos espíritos, que exigem toda a calmaria. O espírito, muitas vezes, o espírito amigo está ali ao nosso lado, mas o problema é de sintonia. Porque a gente continua pensando no falatório humano, nas fofocas do dia, nas inquietações da hora. A nossa mente não tem espaço, não tem conteúdo, não tem tranquilidade mínima para captar todas essas informações, essas boas intuições que nos ajudariam a acertar muito mais. O Livro dos Espíritos, na questão 772, fala da utilidade do silêncio. O silêncio é uma figura muito desprezada na nossa sociedade. A gente gosta do barulho, pode ver. É difícil encontrar um momento de silêncio. Quando tem alguém em silêncio, alguém liga logo o carro e põe para destruir o silêncio, comprometer o silêncio de todo mundo. Jesus, que é o ser mais evoluído de que temos notícia, ele não dispensava as experiências de solidão e silêncio. Ele atendia o povo, atendia a multidão. Jesus amava a multidão. Tratava com ela o dia inteiro. Mas os evangelhos são claros que ele tinha momento de recuo. Ele precisava do silêncio para ouvir o Pai. Então, se Jesus não dispensava as experiências de silêncio, quem somos nós para nos acharmos melhores que Jesus? Nós precisamos efetivamente fazermos esse exercício, essa ginástica do silêncio, de dispensarmos, desligarmos o computador ou usarmos minimamente o que é o essencial para um dia de 24 horas. Vamos pensar, para a alma, o que é essencial para a alma? Há muitos conteúdos internos que estão lá dentro gritando, mas a gente não tem ouvidos para essas vozes. Ou as vozes invisíveis dos benfeitores espirituais que precisam nos advertir, no entanto, falta silêncio ou tempo mental na expressão feliz do espírito Joana de Ângeles. Não estamos falando do voto de isolamento, que está muito bem tratado na questão 779 do Livro dos Espíritos. Não é isso. É o silêncio necessário. Porque alguém diz assim, aquela pessoa que se afasta da sociedade, faz voto de silêncio, etc, etc. E os espíritos advertem que o ser humano nasceu para a vida social, para falar com os outros, para se comunicar. Mas, quando alguém opta por um momento de silêncio para voltar a interagir com a comunidade, esse silêncio não tem valor negativo. É um momento de refazimento. Então, os espíritos resolvem esse problema para nós. Portanto, que possamos aprofundar as nossas reflexões em torno dessa sentença de Jesus. Em marcha, em frente, ou bem-aventurados, ou felizes, os enlutados, porque eles serão reconfortados. E toda vez que estivermos experimentando as sensações próprias do luto, lembremos que Jesus, há 2000 anos, já sentia a nossa dor e, precavido, já nos oferecia esse conforto. Porque está na segunda bem-aventurança. Que Ele nos ampare hoje e sempre.